Oi pessoal, estamos aqui de volta aos nossos estudos da nova Lei de Licitações e hoje nós ficaremos com o artigo 5º que trata sobre os princípios que vão reger as licitações e contratações. A nova Lei de Licitações, a Lei número 14.133 de 2021, no seu artigo 5º, apresenta para nós um rol de princípios bem maior, bem extenso, comparado à Lei 8.666. E o nosso objetivo aqui nesse vídeo é apresentar para vocês os princípios e falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Porque nas questões que podem surgir, algumas delas vão exigir de vocês o conhecimento de quais são esses princípios, outras questões vão querer saber do conceito desses princípios. Por isso que eu não posso passar batido no estudo deles, tá certo? Então vamos discutir quais são esses princípios que prevê o artigo 5º. O primeiro princípio é um que vocês já conhecem, que é o da legalidade. O artigo número 37 da Constituição Federal apresenta para nós aquela sigla do LIMP, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o interessante é que essa nova lei de licitações vai trazer para nós o LIMP, todos esses princípios, e ainda vai diferenciar a eficiência da eficácia. Então, não são sinônimos e a gente precisa entender a diferença. O princípio da legalidade, nós sabemos que a administração pública ela é vinculada à lei, então os agentes públicos, na hora que forem realizar os seus atos ou atividades, devem realizá-los com base na previsão legal. Então, toda e qualquer atividade da administração tem que estar estritamente vinculada à lei. E isso não é diferente quando a gente fala de licitações e contratos. Existe uma lei que vai trazer normas gerais a respeito disso. O princípio da impessoalidade trata do dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Então, se existe uma lei que traz requisitos objetivos na hora de trazer um tratamento, de colocar um tratamento a uma determinada contratação, a uma determinada licitação, eu preciso obedecer esses conceitos objetivos. Eu não posso, de forma subjetiva, dispensar a alguém, a particulares, certos privilégios, ok? O da moralidade, que é o princípio que exige o respeito a padrões éticos, de boa fé, decoro, lealdade, honestidade, probidade na prática diária de boa administração. É um conceito muito amplo, mas quando a gente falar de moralidade, a gente precisa associar ao respeito ao padrão ético e de boa fé no exercício da administração pública. Até porque quando a gente fala de probidade, nós vamos perceber que vamos ter um princípio específico para a probidade. Publicidade, está relacionado à transparência da administração pública, transparência que precisa ser colocada diante de uma licitação, através do próprio edital, ser transparente quais são os critérios para aquela licitação, para aquele contrato. Então, essa é a finalidade que mostra que o poder público tem que agir com a maior transparência possível. Ah, mas tem exceções? Temos. Vamos ter casos de exceções para a segurança do Estado, segurança da sociedade. Mas, fora isso, como regra geral, observa-se essa maior transparência possível nas atuações e decisões da administração. Eficiência foi o último princípio inserido na Constituição de 88, um princípio que está relacionado à desburocratização da administração pública, à saída de uma administração burocrática para uma administração gerencial. Busca-se, assim, realizar as suas atribuições com presteza, perfeição, rendimento profissional. Como eu falei, é o mais moderno dos princípios administrativos. Então, a gente busca resultados positivos para o serviço público e satisfatório. É como se eu utilizasse de meios, a eficiência é o meio
para chegar no resultado. E que meios que são esses? São meios mais satisfatórios, meios que vão ser desempenhados com presteza, perfeição, rendimento profissional, desburocratizando essa administração. O interesse público, então nas ações da administração, a gente busca a finalidade, o interesse público, entendido como o interesse da própria coletividade, então eu abandono aqui o interesse particular, aquele interesse de uma pessoa específica, mas eu estou pensando aqui na hora de realizar uma licitação, na hora de realizar uma contratação para a administração, buscando confirmar o interesse público. Probidade administrativa está relacionado ao fato da administração realizar os seus atos com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sempre no intuito de realizar os interesses públicos, sem aproveitar dos poderes ou facilidades delas decorrente em proveito pessoal. Então, quando eu falo probidade, um exercício probo da administração, um exercício honesto das suas funções. Igualdade, relacionado à administração no processo de licitação e contratos, nós temos que a administração precisa oferecer aos licitantes igualdade de direitos. Eu não posso dispor a um licitante um direito e ao outro não. Eu preciso conceder a eles igualdade de direitos na realização das licitações. Planejamento, um princípio interessante na licitação. O planejamento que se exige aqui é aquele que seja eficaz e eficiente e que se ajuste a todos os outros princípios, regras e valores jurídicos. Ou seja, a administração pública ela deve planejar toda a licitação e toda a contratação pública. O planejamento ele está muito relacionado também à eficiência, à celeridade, à eficácia. Sem planejamento, como que eu consigo atingir esses outros princípios? Não é verdade? Transparência. Precisa que a administração pública garanta a lisura do procedimento licitatório, não é? Vedando a administração frustrar ou minimizar o acesso dos interessados às informações que respaldam as decisões administrativas, possibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. A transparência, os licitantes precisam entender quais são os requisitos que estão ali no edital de forma clara, né? Para que possa garantir a esses licitantes, na sua insatisfação em determinado ponto, o contraditório e a ampla defesa. Eficácia, diferente da eficiência, enquanto a eficiência está relacionada ao meio para atingir um resultado, eu posso dizer que a eficácia é o próprio resultado, é alcançar o que planejava, né? É o fim, né? E não o meio. Então, a eficácia no objetivo dessa licitação é alcançar o que planejava de forma correta, objetiva e certa. Certo? Segregação de funções. Esse princípio da segregação de funções, explícito agora no artigo 5º, é uma regra de controle interno para evitar falhas ou fraudes na entidade, porque descentraliza o poder, estabelecendo independência para as funções de execução operacional, custódia física e contabilização. Ninguém deve ter sob sua inteira responsabilidade todas as fases de uma operação. Então, cada uma delas vai ser executada por pessoas e setores independentes. Então, busca-se aqui sair da centralização para a descentralização, né? Então, quando eu saio da centralização e para a descentralização, esse princípio de segregar as funções, ele busca evitar falhas ou fraudes na entidade. Motivação é um princípio muito claro, né? Os atos eles precisam ser motivados. Eu preciso de forma explícita verificar ali se as condutas estão atendendo aos demais princípios. Então, a administração pública ela precisa expor os fundamentos de fato e de direito das suas decisões, inclusive nos atos licitatórios. Vinculação ao edital, você já conhece, quando você estudava ali a Lei 8666 de 93. Vincular ao edital, ou seja, o edital daquela licitação é a lei daquela licitação.
O que está escrito no edital tem que ser respeitado. Então, as normas que vão ser aplicadas em determinado procedimento licitatório, em determinada contratação, deve estar ali explícito no edital. Julgamento objetivo. O julgador, seja um pregoeiro, uma comissão de licitação, tem que observar os critérios do edital. Ele não poderá, a bel prazer, utilizar critérios subjetivos, aqueles critérios do seu próprio entendimento. Não, ele vai ter que usar critérios que estão fundamentados no edital e na lei. Segurança jurídica. O objetivo aqui é quando o administrador público deve empreender esforços para garantir no edital e no contrato as novas cláusulas necessárias que garantam a segurança jurídica, como, por exemplo, fixar no ato convocatório os critérios, a periodicidade da medição, prazo de liquidação e para pagamento. Então, eu preciso garantir esforços, né, para que o administrador garanta a segurança jurídica e que esses dispositivos legais possam garantir tudo isso no ato convocatório. Razoabilidade. Premissa aferir a compatibilidade entre os meios empregados e os fins pretendidos, de modo a evitar a adoção de posturas inadequadas, desnecessárias, arbitrárias ou ainda abusivas à própria finalidade da licitação. Princípio da competitividade, nós temos aqui de forma objetiva em que o edital da licitação tem que estabelecer o essencial, o necessário ou suficiente para a habilitação e execução contratual. Eu não posso dispor de requisitos que vão atrapalhar de forma onerosa, excessiva, a competição entre os licitantes. Então eu vou dispor no edital aquilo que é fundamental para aquele contrato, para aquela licitação. Proporcionalidade, verifica-se no dever de balancear os institutos, né, buscando encontrar o equilíbrio entre o motivo que ensejou a atuação do poder público e a sua própria ação ou opção na consecução dos fins visados. Celeridade, busca-se que o processo licitatório seja o mais célere possível, né, desburocratizando. Significa então que nós devemos ter um procedimento ágil, sem tanto rigor, sem tanta formalidade, tá? Atos simplificados. Economicidade é o objetivo da licitação e a escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Desenvolvimento nacional sustentável, ou seja, inserindo agora na licitação o princípio da sustentabilidade, visando um equilíbrio entre os princípios, entre os pilares da sustentabilidade, buscando redução, diminuição dos impactos ao meio ambiente. A licitação e a contratação ela deve buscar um benefício à coletividade, buscando reduzir impactos ao meio ambiente. E, por fim, as disposições da Lei de Introdução às Normas Básicas do Direito Brasileiro, o LINDB, estarão previstos também como princípio. Se você for lá na LINDB, pessoal, você vai encontrar artigos que vão tratar sobre contratos. Por exemplo, o artigo 20, parágrafo único, dispõe que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Então, aqui, olha só o princípio da motivação envolvendo os contratos. Artigo 22, parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Então, também as disposições da LINDB se aplicarão às licitações e aos contratos. Esses, então, foram os princípios que estão no artigo 5º, são diversos. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre cada um deles, mas não é necessário. É importante que vocês entendam quais são esses princípios e a sua aplicação na licitação e no contrato. Tá bom? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas
publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.